Barraco. É o que nós gosta e o que nós quer. Então, se queres que eu continue assistindo do Zé aqui no canal, por favor, deixa o like, comenta aí qual vídeo tu queres que eu traga do Zé. E vamos assistir aqui. Fomos enganados pelo Usopp. Luffy versus Usopp, One Piece, Zé Renancho. Vamos ver isto aqui, que é maravilhoso. Todo lado Usopp aqui nesta. Então, só bora. One Piece é a história de um pessoalzinho ali na faixa dos 17, 20 anos que ficam juntos o dia inteiro dentro de um barco sem televisão. Sim. One Piece é o mais perto que um anime já chegou do Big Brother. E só faltam duas coisas pra fazer o One Piece ser um Big Brother: azaração e barraco. Eu acho muito difícil de acreditar que esse pessoalzinho até hoje... Em pouquíssimo tempo, 20 segundos, o Zé já conseguiu mudar toda a minha compreensão sobre One Piece. Bizarro. Ninguém dentro desse barco deu um beijinho, não sei o que. Ninguém fez nada. Tudo bem, Oda. Vamos fingir que não aconteceu nada entre ninguém ali dentro. Todo mundo é sexual e é isso aí. Não tenho o que falar. Mas vamos pro que realmente importa, que é dedo no Oda e gritaria. Tava tudo perfeitinho demais. O Luffy tava muito, bracinho pra cima, sorrisinho de boquinha aberta, meio... Tava tudo muito assim. E a pessoa, quando ela é felizinha demais o tempo inteiro, alguma coisa tem. Das duas, uma, ou ela é rica, e aí ela não tem realmente nada pra se preocupar. Ela é o herdeiro do maior... do pirata não, do ser mais poderoso do ser mais influente do planeta, que é o Dragon, e é neto do marinheiro mais poderoso da marinha. Rapaz, esse pai devia ter uma herançazinha boa. Ou ela é trambiqueira. Às vezes, ela é até as duas coisas. Tava precisando alguém com mais pulso virar pra ele, igual o Usopp fez, e falar: irmão, olha só, ser capitão subiu tua cabeça, e tirar o Luffy da fé dele. Então vamos recapitular e falar o que aconteceu. Coitada, a imagem. Um moleque de cidade pequena, não tava acostumado com a correria das cidades grandes, essas coisas violentas. Sim. Tal, saiu pra andar com 200 milhões de berries numa maleta. O que aconteceu? Viveu uma Rio de Janeiro Experience. Ele foi roubado. Esse dinheiro eles iam usar pra consertar o Mary ou a Nami aguardar, ou alguma coisa acontecer. Eu não lembro, eu não vi esse episódio recentemente. Eu comecei a ver a partir do momento da luta pra poder fazer o vídeo. Tu nunca viu... Eu vou te perdoar se tu já tiver visto há muito tempo e não lembrares. Aí tudo bem, mas porra... Então eles iam usar o dinheiro pra alguma coisa, ele foi roubado, isso foi um prejuízo pra eles. Pra consertar o Mary. Sei que sobrou 100 milhões e o Usopp fechou. Pô, beleza, ficou tudo bem. A gente vai consertar o Mary e a gente vai embora, fechou. Até porque o Usopp sabia que eles já tinham mais 3 aberturas do anime gravadas com o Mary nas cenas. Então assim, pra ele pô, beleza, isso aqui tá tudo certo, pô. Não tem discussão. Tamo resolvido. O script, o roteiro tá pronto. Vambora. Será? Enquanto o Usopp tava andando aqui no calçadão de Nova Iguaçu e sendo assaltado, o pessoal, o Luffy, os amigos dele, já sabiam que o Mary tinha dado PT. Já tinham falado pra eles: olha só, o Mary deu perda total, não tem o que fazer, ele vai afundar, ele vai acabar com a aventura de vocês, vai acabar com o anime, que tá sendo uma das coisas mais rentáveis atualmente pra Clamp. Então é melhor a gente acabar Faz sentido. E vocês pegarem. E mas não é verdade, disseram que vai acabar com tudo. Mas já acabou com a vida desse desgraçado aqui, dessa desgraçada aqui. Foi isso que realmente aconteceu. Porque o Mary salvou eles de serem capturados pela marinha. Isso sim foi bom demais. O Luffy já falou isso pro Usopp, mostrando o catálogo do LX pra ele ver os barquinhos que ele podia escolher. Só que o Usopp, ele é um cara apegado. E ele falou: não, então beleza. Se os caras que trabalham... É o barco que a mulher dele, ainda não é, mas ela considera, que deu pra ele, pô. É um presente noivado que ele não sabe que é noivado, mas é noivado. Com isso, que consertam barco o dia inteiro. Falaram que não dá pra consertar, então eu vou lá e vou consertar. E aí o Luffy dá uma lição de moral no Usopp e fala: irmão, você não conserta navio. Se você consertasse, a gente não estava passando pelo que estamos passando. E aí esse choque de realidade faz o Usopp ficar meio assim, né? Bem triste. Meio Santorinho das ideias. Aí a coisa começa a ficar mais acalorada e o Luffy, ignorando que o Usopp tá todo enfaixado, parecendo uma múmia, ele joga o Usopp no chão e começa a falar: meu irmão, não gostou das minhas regras? Mete o pé do meu navio. Por sorte. Rapaz! Por sorte. A voz não saiu. Por sorte, o Sanji, sendo um cara extremamente literal, ele faz o Luffy engolir essas palavras, dando um chute na boca do Luffy. Que novamente importante. Quebra mais um pouquinho do barco. O barco já está toda essa... Não, é mesmo, dá pra comprar outra. Isso aí, tranquilo. A discussão é sobre o barco estar quebrado. Sanji, se você quebra mais o barco, você tá só ajudando o Luffy que você acabou de chutar. Nada do que esse homem faz sentido. Então não é nenhuma surpresa. Não, ai. Tô vendo isso aí, Zé. Toei pagou pra tu falar mal do Sanji, que eu sei. Eu sei que a Toei fez isso, que eu sei. Não vem com essa não. Tá criticando o Sanji porque fez uma boa ação. Claramente é a ação da Toei. Esse barco tá na situação que tá porque não tem um adulto responsável pra dizer: crianças,
Vamos não quebrar a nossa residência. Não tem. Irmão, o que um adulto responsável vai falar pro Zoro? Vai falar pro Sanji? Tem o quê? Ele vai falar um A, vai apanhar, vai se fugir do bando e é isso. Aí o Usopp fala... Tem que ser maluco pra entrar nesse bando. E tem que ser maluco de forma legal. Quer que eu saia do barco então? Beleza, eu vou embora então. E sai do barco. Só que sem pegar nada. Ou seja, ele vai ter que voltar pra buscar as coisas dele e vai ser aquele constrangimento, aquela situação. Não, eu vim só buscar só. Não vim conversar, não. Eu vim só buscar. E vai ter que entrar... Eu acho que ela vai abandonar mesmo. Ela ia abandonar, certeza. Não, aí o Chopper chora. Você quer, sabe? Podia ter evitado toda essa situação. Ele não deve ter muita coisa pra levar. Ainda bem que vai todo mundo pro lado de fora ficar gritando: Usopp, não, volta, vem, a gente precisa de você. Não vai ser... Precisa mesmo. Sem você, não sei o quê. E aí o Usopp fala: eu não volto, não. Impel Down seria uma bosta, seu Usopp, vamos ser sinceros. E eu digo mais. Impel Down não, pelo amor de Deus. Enesob. Enesob? Isso é Water 7? O próximo é Enesob, exato. Eu quero é que o bonito aí desça aqui, que eu vou dar-lhe umas porradas na cara dele pra pegar esse barco pra mim. É mais ou menos isso. O tom talvez seja outro, mas a ideia central do que o Usopp quer falar é isso. E mais uma vez o Usopp mostrando que é o personagem mais corajoso de todo One Piece, porque ele está desafiando pra sair na mão um cara que ele já viu fazendo o seguinte: ele já viu o Luffy socar um magnata do subsolo Eu não viu. Eu soube o que aconteceu. O Ver não viu. até o céu, levantando uma cidade. Ele já viu o Luffy derrotar um cara que dizia ser um deus com uma bola de ouro presa no braço dele, derretida, colada no braço dele. Ele também viu o Luffy escalando uma montanha congelada, carregando 2 pessoas, uma nas costas e uma na boca. Mas eu tenho um nariz foda? Não tem. Então o Usopp ganha, fácil. Ele também viu o Luffy chutar uma estrutura inteira, um prédio, até o chão, com um cara embaixo do chute. Mas ele fez um bastão para Nami usar? Não fez. Então vamos respeitar o Usopp, por amor de Deus. Vamos respeitar o Usopp aqui. Porque o Usopp tem que ser respeitado. O cara não tá respeitando o Usopp. Temos de passar aqui o nosso... Temos de defender o Usopp da maneira que tem de se fazer. E é isso aí. Imagina a coragem desse homem de falar: O Luffy já foi chamado de Deus. Ah, eu tenho uma fruta que é de Deus. A fruta. Ele não é um Deus. O Usopp é próprio Deus. O Usopp deu a fruta para o Luffy ser alguma coisa. Então vamos respeitar o Usopp aqui? Vamos? troca comigo, irmão. Eu tinha um amigo que uma vez virou pra mim e falou: olha só, me dá 10 socos que eu te dou um só. É óbvio que eu não vou dar os 10 socos nesse homem, ele vai aguentar 10 socos, mas me dá um soco. É esse tipo de gente com quem o Usopp tá lidando. Fora que o Usopp é o mais normal de todos eles. Ele é só um cara com um estilingue na mão. Ele é capaz, fala isso pro nariz do Usopp. Olha pro nariz desse homem, esse nariz gostoso. Parece que é a mesma continuação, parece que tá no fundo aqui, pra mim tem enganei. Mas olha pra esse nariz e diz que é um normal. Não dá. Ele é um gostoso. Que é isso? Ele é um ser absurdo. Neste momento, mas realmente tá gostoso, mas depois ele deixa de perder o shape, né? Engorda um pouco. O inseto deixou de estar com ele, fica complicado ficar mantendo o shape. Quanto o seu pai. Porque claramente ele ficou comendo aquele inseto que ele treinou lá no time skip. Foi por isso que ele conseguiu tanta proteína para ganhar um shape assim. O anime não explica, o mangá não explica, mas eu tô te contando aqui, tá? Não é só o Zé que explica a informação, não. Com um estilingue na mão, falando: filho, vamos lá fora brincar um pouco com Mamona. A gente bota Mamona no estilingue e atira, porque você fica o dia inteiro nesse seu videogame e você não sai de casa pra fazer as coisas. Por que você não vai lá fora brincar ao invés de ver anime? Esses negócios que não vão te levar a nada. Vamos lá fora brincar com o estilingue e com Mamona. Olha o Zé atualmente fazendo vídeo ainda milhões de reais só gravando anime. Foda. Esse é o nível de força do Usopp, é esse. Baseado em fatos reais. Fatos reais. Acontece. O pior que era legal. Eu te contei que uma vez eu tinha um estilingue. Eu sabia que era a frase do Zé, por isso eu falei aquela frase, que o Zé tá ganhando milhões atualmente. Porque realmente, essas frases vieram da mãe dele, certeza. Da mãe do familiar ou de algum amigo. Eu tirei uma moeda no topo da porta, assim, pá! Aí a moeda cravou assim na porta, no gesso, né? Tac. Aí a minha mãe entrou no quarto. Como? Ela entrou no quarto, ela abriu a porta. Por que vocês estão atirando moeda com estilingue no teto? Ela nem deu. Como é que ela sabia? Ela entrou abrindo e olhando pra lá. Foi igual a vez que ela chegou em casa e eu tinha brincado de jogar banana. Eu e o Igor, a gente tava jogando banana um no outro. Aí ela chegou... Tá desperdiçando comida? Tu é estadunidense por acaso, Zé? E perguntou: vocês estão jogando banana um no outro? Ela chegou, ela não questionou se eu comi banana e caí, se eu comi banana e... Vocês estão jogando banana um no outro? Tinha câmera em casa, você não sabia. Devia ter, não tem como essa mulher saber que eu tava brincando de jogar banana e tangerina. Mal sabendo que isso é uma referência à própria One Piece, porque é o haki da mãe dele. Toda mãe tem haki da observação. Ele é que não sabe ainda. Algumas mães têm haki do armamento pra dar uma chinelada, mas isso também não foi ao caso. Nele. Agora tem tangerina também.
Você só escolhe também fruta com cheiro forte? A gente só queria tacar fruta no outro. Banana tem cheiro forte? Rapaz, não lembro não. Tangerina realmente faz sentido. Limão, frutas cítricas geralmente têm sabor... Sabor não, também tem sabor forte, mas geralmente tem um cheiro forte. Mas banana tem sabor forte? Sei não. Rapaz, não sei se a banana do Brasil é diferente de Portugal, mas até onde eu sei, banana não tem um cheiro tão forte assim. Se bem que o meu olfato é bem ruim, por isso não posso falar muito por isso. Na pandemia eu pensei que estava com Covid, inclusive nunca tive, porque eu não tinha olfato, só que simplesmente eu fiquei resfriado uma vez e é isso. Não tinha mais olfato, eu pensei, ih, tô com Covid, mas não. Já pode falar essa palavra, o YouTube acha não barra, acha não dá problema, acho eu. YouTube? Desperdiçando comida? Não façam isso. E aí, agora é hipócrita! O Zop marca 10 da noite, o que eu achei extremamente anticlimático. Mas tá certo, não façam. Foi marcado pra meia-noite esse confronto deles. Meia-noite, uma ventania, uma friaca e muita fumaça. Haja máquina de fumaça por parte da produção da Toei pra poder fazer isso acontecer. A Toei é rica. De 15 anos, na hora que a aniversariante vai chegar de moto pra poder fazer o jogo. Lembra disso? Lembra. Na hora que a aniversariante vai chegar de moto, tem um monte de máquina de fumaça soltando. E rapaz, a festa do Brasil é diferente, porra. Nunca tive nada disso. isso tudo pra montar o clima pra melhor luta de Water 7. Se você ignorar que em Water 7 a gente também tem a luta do Luffy contra o Lute, do Zoro contra o Não, nem tão boa assim. Kaku, do Sanji. Esse aí, o Enies Lobby. O Water 7 não tem essa luta, não. O Enies Lobby é chata. Quer dizer, Enies Lobby não. O Water 7 é chato. O pessoal gosta muito do Water 7 por causa do Enies Lobby. É o palco, estão preparando o palco pro show. Mas ainda não é o show. O pessoal esquece disso, mas enfim. Tem muita coisa bacana. O Robin desaparecendo, todo mundo procurando. O Frank sendo apresentado. É bacana, mas não se compara com o Enies Lobby. Por amor de Deus. O Water 7 é legal. Enies Lobby é foda, é diferente. Contra o cara que vira o lobinho, da Nami contra a menina da bolha, do Frank. E olha, parecer que o Zop ia morrer. Porque começou a ter muito flashback do Zop. E no One Piece, quando você começa a ter muito flashback, significa que você tá indo encontrar com o Ace. O Zop... Não, porque todo mundo tem muito flashback e ninguém morre em One Piece, isso é o problema. O cara tentou lançar o discurso de anime comum e esqueceu que o One Piece tem o pior sistema de mortes dos animes, porque ninguém morre, mas já finge que o personagem morre. Não tinha problema ninguém morrer se não se propusessem a pessoa morrer. Se a pessoa conseguisse aguentar todas as lutas e elas nunca tivessem estado terminal, tranquilo. Se a pessoa conseguisse ser salva no estado terminal, tranquilo. Mas a pessoa diz que morre, mas depois volta à vida. Aí ficamos puto, porque nós ficamos tristes pelo personagem, depois nossa tristeza é retirada de nós ficamos vazios. Começa a mentir pra tentar enganar o Luffy, mas o Luffy é esperto demais pra cair nas mentiras do Zop. E sai correndo pra dar um pistol no Zop e fazer ele se arrepender de ter saído da ilha dele. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera... Ó os membros aí. Deixa o like aí pro vídeo do cara. O cara faz vídeo absurdo. Eu realmente tô trazendo o vídeo mais rápido possível. Estamos a 7 minutos, o vídeo saiu a 14 minutos. Sim, tô acelerando pra ver se consigo postar o vídeo às 14 horas. Por isso eu vou pular aqui, foi mal. Virem membro, deem like no cara, o cara é brabo. Um monte de sangue, era muito sangue. Parecia até Dragon Ball Z. Era tanto sangue que o Luffy até para. Pô, só a intenção de bater nele já fez ele cair. Por que eu vou bater? O Luffy deve ter... É o Haki que eu nem sabia que tinha, mas é Haki. Ele acertou o Haki do rei nessa hora. Mas, na verdade, ele caiu em um truque na armadilha. Ele agora há pouco se prometeu que não ia cair. Ele caiu. O Usopp tava com um monte de ketchup na mão. E lembra que eu falei que parecia Dragon Ball Z? Pois é, o Usopp pega e usa o Taioken, sabe? O Taioken. Usa. Não sai, nunca Luffy assisti. Pra poder cegar o Luffy. Aí o Luffy vai pra Eu conheço história, eu conheço momentos, conheço paradas de Dragon Ball, mas assisti, não assisti. trás. E o Usopp faz o quê? Aproveitando que o Luffy tá cego, ele começa a tacar ovo no Luffy. Aproveitando que o Luffy tá cego, ele começa a tacar ovo no Luffy. O Usopp não tá lutando pra vencer, ele tá lutando pra desmoralizar. Ou é aniversário do Luffy e ninguém lembrou. Porque aqui no Rapaz, Rio, pode ser. aqui no Rio, mas quando é seu aniversário, as pessoas pegam e tacam ovo em você. Já passou? Ah, em Portugal não acontece nada disso, já avisando. Rapaz, nunca entendi isso no Brasil. Já vi outra pessoa também falando isso, não sei ontem, não sei quanto, mas já ouvi a pessoa falar sobre isso. Por isso? Graças a Deus. Mas tem isso, né?
Tem isso. É Ah, então não é só o Brasil, não é todo o Brasil, é alguns lugares regionais do Brasil que faz isso? Não entendi. Rio, mas tem. E o Usopp atirou ovo podre. Por quê? Se o Usopp vier a perder essa luta, o Luffy ainda vai ter que voltar pro navio fedendo ovo podre. E isso é ridículo. Olha a moral desse homem, vai pra onde vai. Imagina isso, você tá em casa... Ih, o Luffy ganhou lá, tá vindo ele, ó. O Luffy tá chegando. E aí tá todo mundo desconfortável com esse homem que ganhou a luta. Aí o Luffy manda... Pois, tá cheirando mal, tá tudo coisa podre. Usopp, para de brincar e luta sério. Disse Luffy, o cara que na luta contra o Arlong, o cara que escravizou a Nami, não sei o que, pegou os dentes do Arlong e botou na boca pra tentar morder o Arlong. É uma arma foda, pô. O Arlong tava destruindo o Luffy com essa arma. Ela pegou a arma que ele tava destruindo pra usar contra o inimigo. É lógica básica. O cara que foi furado pelo Crocodile e bebeu Aí não tem desculpa. Pra poder ficar de água e começou a vazar pelo furo. O cara que desligou a própria cabeça contra o Enel pro Enel não poder prever os movimentos dele porque ele não tá... Pô, mas muito foda. Fala dele, pô. O Goku faria isso. Não conseguia fazer. O Tenji faria isso. Faria nada. O Yuji conseguia fazer isso. O Jutsu Kaisen não conseguia, pô. Fala do Luffy. O Luffy é brabo. O Luffy é um protagonista que tem que ter como protagonista. O protagonista tem que ser burro. O protagonista de anime que não é burro, não é protagonista. É só o personagem principal que tentaram fazer o protagonista, mas não é. Tá pensando. Esse cara tá falando pro Usopp lutar sério. Um cara que daqui a pouco vai virar literalmente o pica-pau biruta do anime. Daqui a pouco, no 80, 90 episódios. 80 não, desculpa. 800 a 700 episódios depois. Daqui a pouco. Mais de 20 anos pra chegar nesse momento. Em questão de anime. Rapaz, daqui a pouco foi um pouco extrapolado. Mas enfim, vamos ignorar. Vamos focar em tempo de anime que dá 2 anos ainda, que é muito tempo. Mas enfim. Esse cara que tá falando, luta sério, Usopp. Aí o Usopp atira uma pimenta na boca do Luffy enquanto ele fala e deixa o Luffy sem paladar. E qualquer pessoa que já comeu uma parada muito ardida sabe que é real isso. Uma vez, a gente foi pedir uma picante. Batata rosti, e aí a mulher tinha de pimenta. Batata o quê? Não, olha só, é muito apimentada. Era mexicana, é. Aí, gente... Nada é apimentado demais pra gente. Será? Até hoje a minha língua tá meio podre por causa dessa parada que a gente comeu. Ninguém conseguia comer. Não, meu pai gosta muito de pimenta. Não comeu. Meu pai gosta. Que minha mãe come. Não comeu. Não comeu. Ninguém comeu. Essa batata rosti, ela não deve nem estar no lixo. Ela deve estar, tipo, salva em algum lugar pra entender quanto de pimenta botaram nesse negócio. Eu queria saber, tipo, quem pede essa batata rosti porque gosta de uma coisa extremamente apimentada, não dá nem pra sentir o gosto. Mas a mulher avisou. Avisou. Pode ser que foram burros. Eu nunca ia imaginar que ia ser tão apimentado assim. Porque geralmente... Avisou disso. É muito apimentada. O que querias que ela dissesse pra te comprovar que era muito apimentada? Querias o quê? Por favor. Gente, quando falar é apimentada, é um pouco mais apimentado que o normal. Não extremamente mais apimentado. Não, era muito mesmo, assim, era um negócio... Isso tem mais de 5 anos, eu nunca vou esquecer. Nunca vai sair da minha cabeça isso. Eu não posso falar de pimenta sem esquecer desse negócio. E pro Luffy, que é um cara que ama comer, ter passado por isso deve ter sido pior. Traumático. Mais dolorido do que quando o Crocodile furou ele e deixou ele no deserto pra definhar. Rapaz, tem uma lógica aí. Faz sentido. Quando o Luffy vai cair no chão, dá um close no chão e mostra que tá cheio daqueles preguinhos ninja que só aparecem naquela terceira abertura do Naruto, a abertura rosinha. E aí, dali pra frente, nunca mais apareceu um desenho. Só serve pra esse close pra mostrar... Todo personagem fica rápido demais para isso ser útil. Vamos ser sinceros aqui. Vamos usar a prática aqui. Se isto aqui for lógico, se isto aqui for prático, como é que nós vamos utilizar isso de alguma forma? Se um pulo da pessoa já pula todo o preparo que ela vai demorar meses a fazer. Não faz sentido. Não faz. Tem de ninja, hein? E pra mais nada. O Usopp teve mais utilidade pra isso do que um anime todo focado em ninja. Os estúdios do One Piece e do Naruto devem ser perto. Aí o Usopp já tá aproveitando que essa abertura já passou e foi lá e pegou emprestado também. Aqui a gente vê que o Usopp, ele é o Shaka de virgem do One Piece. Porque ele... Para de falar de anime que nem existe, irmão. Essa coisa de Cavaleiro do Zodíaco não existe. Para de inventar. Essa coisa que o velho diz, não existia esse anime. Não existe. Se fosse um anime realmente relevante, grande, era como até hoje as pessoas conhecerem. Se não conhecem é porque não existe. Para de inventar coisa. Usou o ovo podre pra privar o Luffy do olfato. Depois ele atirou a pimenta pra privar o Luffy do paladar. E aí ele botou os preguinhos ninja no chão, ele mais ou menos tá privado do tato. E aí ele jogou a pimenta e o Luffy tá meio espirrando com o olho ardendo, ele privou ele da visão. Isso é Rapaz! o que é?
Está treinando o Haki da observação dele, porque ele não vai conseguir mais usar nenhuma técnica. O que é que vai despertar? O Haki da observação. O Usopp é uma pessoa muito gentil, pô. Quando eu falo que ele é gentil demais, é porque ele é. Ele deu a fruta para o Luffy, já que é a fruta de um deus, Deus é o Usopp. Agora está dando Haki para ele começar a ter mais alguma forma de conseguir tancar as paradas que vêm para o futuro. O Usopp é maravilhoso para o mundo, só que eles não sabem. O Usopp faz tudo debaixo das paredes, faz tudo atrás das cortinas e todo mundo reclama do Usopp. Porra, eu só não quero ser o principal. E a audição? A audição, sentido. Pô, ela... Ah, vai mesmo, pô. Se não me falasse, tem muito sentido além dos 5 principais. Por exemplo, vou dar-te uma curiosidade aqui que eu sempre gosto de exemplificar, que é muito fácil. Fecha os olhinhos aí e vai tocar com a mão no teu nariz. Tu usaste tudo sentido. Qual é que tu usaste? Não usaste visão, não usaste tato. Qual foi? Senso espacial. É um dos sentidos que nós temos, só que não é falado. Só simplesmente ignoraram. Nós temos acho que 22 ou 23 sentidos. Só que eu lembro de todos. Não lembro. Eu lembro só deste aqui para exemplificar os outros que existem. Que existem vários que tu não conhecias, então exemplifico um que tu não conheces. Tu vais lembrar disso para o resto da vida? Não. No final deste vídeo já nem vais lembrar que existem. Mas é uma curiosidade interessante. Não podes dizer que não é. O texto nem vai fazer sentido agora, cara. Quando ele se mexer, é o tesouro do céu. É o tesouro do céu purinho. O próximo era tirar os 6 sentidos. Não é, porque ele não tirou a audição. Saco, cara. Tudo bem. Esquece, mas quase cheguei lá. Ele é quase o Chakra de Virgem. Ele tira 4 sentidos só. Ah lá, não vou nem poder falar. Só faltava juntar com mais 2 e fazer a exclamação de dica. Essa mulher que aparece no vídeo do Zé, não sei se é a mulher dele, não sei quem é, eu sou muito desconhecido no Zé Verso. Então, por favor, se tu souber, não me explica porque eu vou ser esquecido, mas... Como é que eu ia dizer isto? Eu curti muito ela dá sempre o contraponto ao Zé. Ela é o inimigo do Zé nestes vídeos, é bom demais. Tirou tudo do texto, você. Se não fosse eu, alguém ia comentar. É melhor, que aí pelo menos... Rapaz! Aí o filme mostra que ele não tava planejando uma luta contra o Luffy. Ele tava planejando um assassinato. Porque ele puxa uma corda cheia de shuriken e atira shurikens no Luffy. É mais shuriken do que o terceiro Hokage quando ele faz aquele jutsu dele de multiplicar shuriken. Ou seja, se o Usopp estivesse em Naruto, ele ganharia o terceiro Hokage? Rapaz! Provavelmente sim. E merecido. Aí nada tira da minha cabeça não que duvido. o Usopp tava... É o Hokage contra um deus. Deus deve ganhar, né? É o justo. Preparando uma festa de aniversário pro Luffy, e é aniversário dele. Porque além do ovo podre, você também tem os Dials que estão soltando fumaça, igual festa de 15 anos que eu falei mais cedo, que tem um monte de fumaça, a mesma coisa. Ele tá preparando, só que houve a desavença, e aí agora não ia mais poder ser uma festa. Vai ter que ser um enterro. E por causa do cheiro do ovo, o Luffy não percebeu o cheiro da fumaça. O Usopp, ele é o Batman do One Piece. Olha esse preparo. Agora, meio contraditório, porque pra alguém que tava tão preocupado com Mary, o Usopp dá um tiro de pólvora tão forte que explode e quase afunda o Mary ali mesmo. Rapaz! A explosão ia deixar o Luffy surdo. Ia tirar o 5º sentido dele. Ok, conseguiste o que tu querias, né? Conseguiste! Rebateste ou rebatedora? Sim. Faz sentido. Tá aí. O Usopp é o Chakra de Virgem de One Piece. E com isso estava dando o Haki da observação antecipadamente para o Luffy. Mas o Luffy quis humilhar o Usopp, quis humilhar quem ele estava ajudando desde o início. Aí não dá. Deu tudo certo. A explosão foi tão forte que o Luffy esqueceu o que ele tinha que fazer, ele fica caído no chão e ele começa a ter o mesmo flashback do início do episódio. Mas é aquilo também, quando você para pra ver a linha do tempo do One Piece, você vê que eles estão nessa há muito pouco tempo. Eles não têm tantas lembranças pra fazer um flashback muito maneiro. E essa hora é muito triste porque mostra que o Mary, que é o barco, tá vendo a luta, o barco tem uma cabeça de cabra, tá vendo a luta e o Mary tá chorando, ele tá tristinho com o que tá acontecendo. O barco que o Luffy disse, isso aqui é só um barco. Tá chorando porque eles estão brigando. O Luffy, ele vai pra ignorância. Muito foda! Não tem jeito. Só que aí o Usopp usa uma bolinha de spin que estoura e joga o Luffy pra longe de novo. E aí ele... Até hoje eu lembro da história de capa do Mary observando o cartaz de 3 bilhões do Luffy. 3 bilhões... Não, de 1 bilhão do Luffy. Com aquela cena absurda. Rapaz, eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas é insano. Vai dizer que isto aqui não é de arrepiar. Vai dizer que isto aqui não é loucura. Pô, o Mary debaixo da água, depois de ser destruído. E desculpa pelo spoiler, mas aqui é vídeo de pessoa que conhece One Piece. Uma pessoa que gosta muito de One Piece, que tem o controle dele, tem a cicatriz do Shanks. Rapaz, eu gosto um pouquinho de One Piece, pelo menos um pouquinho, de pouca coisa. Enfim, esta carinha aqui tá vendo o Luffy concretizar seus sonhos. O antigo companheiro dele
que infelizmente se foi, está aqui debaixo do mar. Um dia o Jinbei tem de ir lá buscá-lo. Tem, tipo, pelo menos ver o Merry tem de ver o nosso queridíssimo protagonista, o nosso querido Luffy, virar o rei dos piratas. Senão o One Piece é peba. Vamos ser sinceros aqui. Se isso não acontecer, o One Piece ficou ruim. E não tenho que te reclamar sobre isso. Por amor de Deus, é o básico. Bora seguir então? Ele aproveita que ele tá longe e volta a tentar explodir o Luffy. O Luffy acerta certo. um soco só. No Zop ele já desmonta todo. E aí você vê que o Luffy ele tá afim de estragar o velório, porque ele já vem correndo pra usar o bazooka, só que o Zop mostra por que você não deve pular Skypiea, porque na hora que ele chega pra bater, o Zop tá com o Impact Dial na frente, e aí ele bota a cara do Luffy, pô, atira. E o Luffy... Imagina se um Dial fosse usado pra proteger um golpe do Kaido, guardasse um golpe do Kaido, ou um golpe daquele lá de... aquele gigante lá, o Dory e o Brog, aquele golpe combinado deles dois que ele usou lá no arco atual. Imagina guardar esse golpe no Dial. Imagina a insanidade que é ter esse golpe portátil só, pá, e destrói tudo. Cuspiu tanto sangue que, pô, não é possível, ou ele mordeu a língua, ou a gente tá tentando passando de Dragon Ball Z pra Berserk na quantidade de sangue que esse anime tem. Só que não adianta nada, porque o Luffy para em pé, e aí eles têm pela terceira vez o mesmo flashback do Usopp entrando no barco, no mesmo Usopp falando, vai ser muito legal, não sei o que, a mesma coisa, eu não aguento mais ver o episódio 13. É pra chorar, pô, o cara não se conecta emocionalmente, é o que dá, quando a pessoa não fica conectada com o One Piece, tá assistindo só por obrigação, tem que concluir porque eu sou criador de conteúdo, eu tenho que assistir One Piece, é o que tá. Não fica conectado com a obra, fica reclamando de tudo que aparece sem entender o real significado das coisas. E uma versão um pouco mais coloridinha. Aí tá já vê o passado de um deus presencialmente e tu tá criticando, tu tá entendendo a blasfêmia que tu tá fazendo, Zé. Tu tá entendendo isso? Chega perto, dá um bullet no Usopp e ele desliga ali mesmo. Na hora, assim. Pois... ali mesmo, na hora, em pé. Agora que a luta termina... Eu quero saber uma opinião tua. O Usopp atual conseguiria derrotar o Luffy? Queria saber essa tua opinião. Esse Luffy aqui, claro, não o Luffy atual, pelo amor de Deus, isso é loucura. Mas o Usopp atual conseguiria derrotar este Luffy? Não sai da minha cabeça. O Oda uma vez falou que o Luffy e o Zoro só tomam banho uma vez por semana. O que significa que será que o Luffy saiu daí e foi salvar a Robin fedendo a ovo podre e pimenta? O maluco foi temperado lutar contra o Lute? É isso, Oda! Eu sei. Irmão, é meio básico pensar nisso, né? Já que um barco tem muito pouca água potável, então é normal as pessoas só tomarem banho poucas vezes. Principalmente o Luffy, que com a água do mar, ele fica fraco e quase morre. Então eu acho comum isso acontecer. Mas se estiver numa ilha, realmente não tem explicação. Então se quer ver um vídeo do Zé absurdo, recomendo este aqui. Pô, este aqui é insanidade. Não é um vídeo, é a playlist toda do Zé. Então se você ver qualquer vídeo do Zé, tem isto tudo aqui. Maravilhoso, tem todos os meus reacts maravilhosos. Não é maravilhoso, mas é o que serve, já é bom. Não, é satisfatório, estás assistindo até aqui é porque tu gostaste. Então se tu gostaste, pelo menos deixa o like neste vídeo. Eu sei que não deixaste no início, por favor, deixa aqui. É isso, falhou pessoal, fiquem bem.